Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida, não é? O medo é esse sentimento que atravessa a vida do ser humano em vários momentos, em várias situações. Eu acho que talvez logo quando a gente nasce, o primeiro sentimento é o sentimento de medo. O que está acontecendo? Medo do inesperado, medo do desconhecido, medo dessa nova realidade. Nós temos medo da rejeição, nós temos medo do fracasso, nós temos medo do escuro. Tem gente que não supera o medo do escuro depois que cresce, hein? Nós temos medo da doença, nós temos medo da morte, nós temos medo de ficar pobre, de passar necessidade financeira, de nos faltar recursos. Nós temos medo. Nós temos medo. E eu acho que talvez seja porque nós sentimos tanto medo que a Bíblia é tão enfática quando ela diz: não temas, não tenha medo. Essa expressão, não temas, não tenha medo, aparece 366 vezes em toda a Escritura. E eu achei interessante quando eu me encontrei com essa informação, porque pensando nos dias do ano, é quase que um convite para que a gente repita diariamente, como quem tenta convencer a alma de que nós não precisamos ter medo. É um convite para que a nossa alma descanse diante de tantos medos que a gente sente, em tantos momentos da nossa trajetória. Só que quando a Bíblia nos diz, não temas, não tenha medo, por cima do medo, coragem, como diz a música brasileira, quando ela diz isso, ela não diz, não tenha medo porque você nunca vai ficar doente. Ou, não tenha medo porque nunca vai te faltar recurso financeiro, você vai ser rico. A Bíblia não diz, não tenha medo porque nem você e nem alguém querido seu vai enfrentar a morte e os dilemas do sofrimento da morte. A Bíblia não nos diz isso. Porque a experiência com Deus, queridos, não é necessariamente uma experiência que garante a alteração, a transformação das circunstâncias da nossa vida. A experiência com Deus não é uma experiência que garante a alteração das circunstâncias das nossas vidas. Não funciona assim, eu experimento Deus, então eu não passo mais necessidades. Eu experimento Deus, então o sofrimento não me alcança. Não funciona assim. Mas a experiência com Deus é uma experiência de superação do medo. Quando a Bíblia diz, não temas, geralmente em quase todas as passagens, vem seguido de, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te acompanharei. Não temas, você não está sozinho. O convite para a gente não ter medo, não é a certeza de que as coisas nos vão bem. O convite para a gente não ter medo é a certeza da companhia presente do nosso Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a Bela, um dia a gente estava na piscina e a Bela, eu falei, filha, pula na piscina, era uma piscina rasa. E a Bela falou, não, mamãe, eu estou com medo. Tenho medo. E ela não pulou por nada. Então, eu me troquei, coloquei roupa de banho e fiz a experiência de entrar na piscina e repetir o convite. Eu disse, filha, pula na piscina. E ela acho que ela nem esperou terminar de falar. Ela se jogou na piscina. Porque diante da presença do nosso pai, da nossa mãe,
de alguém em quem a gente confia, parece que os nossos medos são superados. E é justamente isso que eu encontro lá no Salmo 23. Esse salmo que a gente conhece tanto. E que eu chamo de Salmo da Companhia. Eu quero ler com vocês. Salmo 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Toda vez que eu me encontro com esse salmo, ele traz para mim duas perguntas que atravessam o meu coração, que me alcançam assim com intensidade. A primeira delas é como se Deus me perguntasse, nos perguntasse: você é capaz de viver comigo e mais nada? E você é capaz de viver com tudo sem mim? Eu fico tentando pensar em como Davi estava quando escreveu esse salmo. E eu penso que talvez ele estivesse enfrentando uma situação de muito medo. E repetindo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Como quem tenta convencer a alma dessa presença, dessa companhia presente de Deus, como grande motivo para a gente não temer mal algum. Talvez a gente pense que esse salmo está falando sobre os lugares nos quais Deus pode nos levar, as águas tranquilas, os pastos verdejantes. E aí, de repente, chega o vale da sombra da morte. Eu entendo que Davi não está falando sobre os lugares aos quais Deus pode nos levar. Mas ele está dizendo que em todos os lugares pelos quais nós andamos, Deus está. Em todos os lugares pelos quais nós passamos, Deus está. E às vezes pode parecer óbvio, mas a gente não se convence de que Deus está. Deus está no momento de sofrimento, Deus está no meio do enfrentamento de uma doença, Deus está no meio da perda de um querido, Deus está. Nós precisamos sintonizar o nosso espírito para que a gente se conecte com o Espírito de Deus e perceba a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sempre nos acompanhando, nos alcançando com a sua presença. E quando eu olho para esse texto aqui, eu me lembro da história de Abraão. Abraão é um homem que, desafiado por Deus a sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, recebe de Deus a promessa: eu te abençoarei, eu te farei prosperar, eu te entregarei uma terra que mana leite e mel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, recebendo esse convite de Deus,
abraça essa oportunidade de andar junto com Deus e segue a sua caminhada. Eu digo que ele segue dando passo e Deus vai dando chão, né? Segue para onde? Sai para onde? Deus vai mostrando enquanto ele caminha. Sai sem destino. Só que tem um detalhe. Abraão era casado com Sara. E Sara era o quê? Estéril. Como é que Deus diz que a minha descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas que eu posso contar no céu, se a minha mulher já de idade é estéril? Mas então surge Isaque, o filho da promessa. O final feliz está feito, a promessa de Deus se cumpriu, até que o final feliz entre em colapso. O mesmo Deus que prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra e que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas lá no céu, esse mesmo Deus agora pede a Abraão o seu filho, o filho da promessa. Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero que você suba ao monte e sacrifique o seu filho e ofereça o seu filho para mim. Eu entendo que quando Deus diz isso para Abraão e pede algo tão precioso e pede a certeza da prosperidade, a razão da vida de Abraão e Sara, Deus está dizendo para Abraão: eu quero saber, eu quero ver se você é capaz de viver sem nada comigo. Se você é capaz de abrir mão de tudo e, tendo a mim, ter a certeza de que isso é suficiente. Será que nós teríamos essa capacidade de, não tendo nada, mas tendo a presença de Deus, ser o suficiente, ser o bastante? E ao mesmo tempo, queridos, essa segunda pergunta, você é capaz de ter tudo sem mim? É algo que nos atravessa. Por outro lado, a gente tem Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés é chamado por Deus e desafiado por Deus a enfrentar o faraó e libertar o povo de Israel. E tendo liberto o povo de Israel, eles começam a caminhada pelo deserto. E Deus, então, numa conversa de amigo com Moisés, diz a Moisés: eu cansei, eu estou irado, eu não quero mais acompanhar você e esse povo, porque esse povo murmura, esse povo é um povo infiel, esse povo é um povo medroso, mesmo na minha companhia. E então Deus promete a Moisés: eu vou dar para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Vocês vão ter um anjo para os acompanhar, para os conduzir. Eu prometo a vocês êxito naquilo que vocês desejam alcançar, mas eu não os acompanharei. Se você recebesse essa proposta de Deus, ô Cleiton, eu vou te abençoar, vou dar tudo o que você pede, tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão vai prosperar, vai ser abençoado. Eu vou colocar um anjo te guardando 24 horas por dia, mas eu não vou estar contigo. Eu penso que talvez muitos de nós diríamos: ok, que seja feita a tua vontade. Porque nós buscamos a Deus para satisfazer os nossos desejos. Nós queremos perceber a presença de Deus e percebemos que Deus está presente quando tudo nos vai bem. Mas quando tudo nos vai mal, nós questionamos: Senhor, onde o Senhor está? E é interessante, porque sabe qual foi a resposta de Moisés? Nós não vamos arredar o pé daqui se o Senhor não for conosco.
Eu não estou interessado no êxito, eu estou interessado na tua presença e na tua companhia. Porque é a tua presença e a tua companhia que traz sentido para a minha existência. Não é o êxito naquilo que eu me proponho a fazer. Tanto a resposta de Abraão, quanto a resposta de Moisés revelam que se é verdade que Deus e mais nada é suficiente, não é menos verdadeiro que tudo sem Deus não é o bastante. Então, quando a gente pensa assim, você tem medo do quê? O meu desejo, a minha oração é que a nossa resposta seja: eu tenho medo de não ter a companhia de Deus. Eu não tenho medo de ficar pobre. Eu não tenho medo dos dias maus. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de não ter a presença de Deus comigo. Diante dos nossos medos, diante dos nossos temores, diante da nossa alma inquieta, o único capaz de trazer descanso, sentido, renovo, é Deus. Essa presença de Deus, essa companhia presente de Deus. E eu me lembro que lá no seminário eu tinha um professor, Israel Cifolelli, ele mora no meu coração. E eu me emociono quando eu lembro, pensa num cara assim de Deus, num cara que negociava tudo, mas a presença de Deus não. E um dia ele disse assim para mim: Fer, eu desejo que a sua oração seja: se Deus não for comigo, não me deixe mover os pés. Se o Eterno não estiver comigo, não me deixe mover os pés. O único medo que eu tenho é de caminhar sem que a companhia de Deus esteja ao meu lado. Sem que Deus esteja presente. Às vezes o nosso coração se enche de tanto temor, e eu fico pensando assim: será que dentro da forma como a gente se organiza e como a gente vive, a gente está preocupado com a companhia de Deus? Eu acho que a gente monta os nossos planos e as nossas agendas não levando muito em consideração se Deus está dentro disso. Se esse caminho se encontra nas ruas pelas quais Jesus de Nazaré passa. Tem algumas ruas, alguns caminhos que a gente toma que não fazem parte do trajeto de Jesus. E a gente age como quem entende que para sanar os nossos medos, a gente precisa garantir que tenha dinheiro suficiente para que não nos falte. Que tenha saúde suficiente para que a doença não nos alcance. Que tenha estrutura suficiente para que a gente retarde a morte. Então a gente vive uma vida sem essa companhia de intimidade, essa presença de intimidade do nosso Deus. Que a gente entenda, que a nossa alma entenda, que nada com Deus é mais do que suficiente. E que tudo sem Deus não é o bastante. E que o nosso temor, quando perguntarem do que você tem medo, que o nosso temor seja não perceber a presença de Deus em toda e qualquer situação. Como essa música que a gente cantou, Deus está quando amanhece, mas Deus também está no fim do dia, quando as coisas parecem escuras demais para nós. Deus está quando os nossos planos dão certo, mas Deus também está quando o sofrimento nos atinge como uma flecha. Deus está na mãe que chora, mas Deus também está naquele abraço que consola. Deus está.
E que o nosso compromisso, queridos, seja perceber a presença de Deus e caminhar como quem se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que se compromete em conduzir todo aquele e toda aquela que assim pede, que assim deseja. Os desafios vêm, as dores vêm, as lutas vêm. E talvez a Bíblia fale tanto sobre o sofrimento porque ela quer nos ensinar a encarar a realidade da vida. O sofrimento vem para todos nós, inevitavelmente. Mas a presença de Deus torna tudo isso diferente. Eu costumo dizer que eu me sinto uma super-heroína. Porque eu tenho a impressão de que não existe nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento que seja grande demais para me fazer desistir de viver uma vida na presença de Deus. Quando a gente toma consciência de que a maior riqueza da nossa existência é desfrutar dessa presença de Deus e ser por essa presença conduzido, dá-nos a certeza de que não tem nada que possa nos acontecer, que seja difícil demais para ser suportado, com o apoio, com o cuidado, com o amor do nosso Deus. Você tem medo do quê?